Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa integração de segurança aqui da Imediato Nextway. O nosso objetivo hoje é bem direto, viu? É reforçar um compromisso que já é de todos nós, o de que a segurança não é só importante, ela é o nosso valor fundamental. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa aqui. Respeito à vida é o que nos move. Isso aqui, gente, não é só uma frase bonita para colocar na parede. É a base de tudo que a gente faz, é a bússola que guia cada decisão todos os dias. Para todo mundo ficar na mesma página, a gente preparou um roteiro bem claro. Vamos falar sobre nosso compromisso, entender os riscos, ver os EPIs, as regras de circulação, a direção defensiva e, claro, o que fazer em uma emergência. Então vamos começar pelo começo, pelo nosso alicerce, porque pra gente, segurança é muito mais do que um conjunto de regras num manual. É parte da nossa cultura, algo que a gente pratica e vive em cada quilômetro rodado. E aqui está, a nossa regra de ouro, o coração de tudo. Segurança é inegociável. O que isso quer dizer na prática? Que a nossa meta é e sempre vai ser 0 acidentes. É simples, é sobre proteger as pessoas, o meio ambiente e o nosso patrimônio. Sem exceção, sem mas, sem desculpa. Ok, agora vamos olhar de frente para o problema que a gente quer resolver. Para conseguir eliminar os acidentes, o primeiro passo, e o mais importante, é entender direitinho por que eles acontecem. Primeiro, vamos alinhar o conceito. O que é um acidente? É um evento que a gente não espera e que acaba causando algum dano, seja a uma pessoa ou a um equipamento. A palavra-chave aqui é indesejável. Sabe por quê? Porque se é indesejável, significa que é, acima de tudo, evitável. Ok, com essa definição em mente, vem a pergunta mais importante de todas. Por que será que os acidentes acontecem? Entender a causa raiz é o primeiro passo, o passo fundamental para uma prevenção que funciona de verdade. Vamos parar um segundinho para pensar nisso. Por que acontecem os acidentes? O que vem na cabeça? A. Falha de equipamento? Azar? Ou talvez as condições do tempo? Quais são as verdadeiras origens dos acidentes no nosso dia a dia? Agora, olha só para esse número, 96%. É um número altíssimo, né? É quase tudo. Mas o que será que ele representa? E o que é interessante aqui é como esse número, 96%, se torna algo real, concreto. A gente falando de quê? De excesso de velocidade, de não manter uma distância segura do veículo da frente, dirigir com sono cansado e um dos maiores vilões hoje em dia, as distrações, né? Principalmente o celular. Tudo isso são escolhas. Outro ponto importante é saber que nem toda ocorrência é igual. Classificar cada evento ajuda a gente a entender a gravidade, a agir do jeito certo e a registrar tudo direitinho. Essa tabela resume bem as classificações. Olha só, um incidente, que a gente também chama de quase acidente, é quando alguma coisa sai do normal, mas, ufa, ninguém se machuca. Aí temos o acidente de trajeto, que é aquele que acontece no caminho de casa ou do trabalho para casa. O de trânsito envolve só danos materiais. E o acidente laboral, o mais sério, é quando tem lesão corporal. A boa notícia, a ótima notícia, é que todos esses fatores estão sob o nosso controle. A prevenção está literalmente nas nossas mãos. Mesmo com toda a prevenção do mundo, a gente sabe que ocorrências ainda podem acontecer. Por isso, ter um protocolo, um passo a passo de comunicação que seja claro e rápido, é absolutamente essencial. Saber o que fazer na hora do evento faz toda a diferença. O nosso protocolo foi pensado para ser rápido e eficiente. O fluxo começa com o motorista, que avisa imediatamente o monitoramento. Aciona a liderança, que vai apurar os fatos e informar o gestor. E, por último, o gestor comunica ao cliente e à equipe de segurança do trabalho. Cada passo aqui é crucial e agilidade é a palavra-chave. Bom, a nossa estratégia de prevenção tem 2 pilares: fornecer os equipamentos certos e, claro, estabelecer regras claras que todo mundo, sem exceção, deve seguir. Muito bem, vamos falar agora sobre o nosso kit de proteção. Os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Eles são a nossa primeira e mais importante barreira contra os riscos da operação. E aqui, pessoal, a regra é clara. Não tem meio termo. Calçado de segurança, luvas, colete refletivo, tudo isso é obrigatório. Ponto. Do outro lado, o que é proibido? Anéis, brincos, colares, bonés comuns. E por quê? Simples. Pelo risco de prensamento ou de enroscar em algum equipamento. É direto assim.
Com o equipamento certo, o próximo passo é saber de forma segura no nosso ambiente, seja nos pátios, nas áreas externas ou lá dentro, nas áreas de docagem. Nas áreas externas, a atenção tem que ser redobrada. As regras são para a segurança de todo mundo. Respeitar a velocidade da via, sempre. Usar cinto, mesmo para andar só um pouquinho. Sinalização do veículo ligada para todo mundo ver. E o mais importante, a prioridade é sempre, sempre do pedestre. E claro, uma regra de ouro, celular e direção não combinam. E para as áreas internas e de docagem, o que a gente tem aqui não é uma lista de dicas, é um ritual de segurança. Estacionar só na vaga demarcada. Para subir e descer do veículo, usar os 3 pontos de apoio. Obrigatório. A chave fica com o responsável da área. Para se deslocar a pé, só pela faixa. E antes de mover o veículo, um cheque 360 graus e uma buzinadinha para alertar. Cada passo desse é crucial. Saindo daqui, a responsabilidade continua na estrada, talvez até maior. Direção defensiva não é só sobre se proteger, é sobre proteger todo mundo que está ao redor. A direção defensiva tem 3 pilares: a responsabilidade com a condução, com a manutenção do veículo e com a segurança da carga. E as regras de ouro são inegociáveis: respeitar os limites, manter uma distância segura e, um ponto que a gente não pode nunca esquecer, jamais dirigir com sono. Agora, se a condição não está ideal, tipo com chuva ou à noite, o cuidado tem que ser dobrado. E aqui a gente vê o que fazer. Aumentar a distância do carro da frente, diminuir a velocidade, checar sempre os faróis e a sinalização e, claro, manter os vidros e espelhos limpinhos. Bom, agora um ponto de atenção máxima. Em qualquer situação de risco de violência, a regra é uma só, e ela é absoluta. Nunca reaja. Bens, equipamentos, carga, tudo isso a gente recupera. A vida, não. Ela é o bem mais valioso que existe. E se precisar fazer uma parada de emergência na estrada, seguir essa sequência salva vidas. Primeiro, ache um lugar seguro e visível, longe de curvas. Segundo, sinalize bem o veículo, lá para trás, uns 120 metros. Terceiro, e mais importante, espere a ajuda fora do veículo e, se possível, atrás da proteção da pista. Aí sim, acione as autoridades e, claro, comunique o nosso monitoramento na mesma hora, para a gente poder dar todo o suporte. E com isso, a gente fecha o ciclo e tudo que a gente viu hoje, cada regra, cada procedimento, tudo nasce dessas 2 verdades. O respeito à vida é o que nos move e a segurança é e sempre será inegociável. Para a gente finalizar, fica uma pergunta, uma reflexão. O objetivo aqui não é decorar regras, é incorporar um compromisso. Como é que cada um de nós vai aplicar esses princípios no dia a dia para garantir não só a própria segurança, mas a de todo mundo e assegurar aquele retorno tranquilo para casa no fim do dia? Fica aí para a gente pensar.